Graça e paz, queridos. Hoje eu queria falar com vocês sobre amor irresistível. E o que seria esse amor, não é? O novo nascimento no Espírito Santo é uma transformação radical e sobrenatural. Amor que precisa ser conquistado não é amor. Nossa confiança ou nosso crédito, de fato, podem precisar ser conquistados pelas pessoas, mesmo aquelas a quem amamos. O cônjuge que mentiu pode ter que reconquistar nossa confiança. O amigo que desperdiçou dinheiro seu pode ter de reconquistar nossa credibilidade antes que façamos outro empréstimo a ele. Mas o amor não funciona assim. Se esperarmos que as pessoas mereçam nosso amor, na verdade, não estamos amando de forma alguma. Amor é um presente gratuito. É isso que o torna amor. O amor, ele nem sequer depende do consentimento de quem é amado. Se alguém que você ama lhe disser para parar de amá-lo ou amá-la, você para? Claro que não. Você continua amando essa pessoa de outra maneira. Quando as pessoas que você ama te rejeitam, você continua amando-as. O amor não depende de consentimento. Se dependesse, não seria amor, seria um negócio, seria um contrato. Por outro lado, nós precisamos de consentimento para haver relacionamento. Se alguém que amamos nos rejeita de forma persistente, o amor não termina, mas o relacionamento fica rompido. Muitas vezes, por egoísmo, nos recusamos a reconhecer que o amor, ou melhor, recusamos a reconhecer que um relacionamento foi rompido. Quando isso acontece, o que chamamos de amor, agora entre aspas, se torna apenas uma ferramenta de nossa possessividade pecaminosa. Buscar reconciliação quando nossos relacionamentos estão rompidos é algo perfeitamente legítimo. Podemos e devemos tentar persuadir a pessoa a se reconciliar. Mas quando nos negam uma restauração autêntica do relacionamento por meios legítimos, muitas vezes tentamos uma restauração falsa por meios ilegítimos. Gritamos, ameaçamos e intimidamos, tentando forçar as pessoas a voltarem para um relacionamento conosco por dominação. Ou então imploramos, adulamos e rastejamos, tentando seduzir a pessoa amada a restaurar o relacionamento, assumindo ela o papel dominante. Deixa eu dar mais um café, senão ele vai esfriar, né? Diante de uma rejeição persistente, o amor ordenado aceita a ruptura do relacionamento. É claro que sempre permanece aberto para uma restauração por meios legítimos, mas reconhece que sem tal restauração o relacionamento está rompido. E então continua amando com a mesma intensidade, só que de outra forma. O amor de Deus por nós envolve esse problema. Ele nos ama, mas nós, naturalmente, o odiamos. Na famosa passagem em que Jesus diz a Nicodemos que veio ao mundo porque Deus amou o mundo, ele imediatamente acrescenta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram mais. Pois todo aquele que faz o mal, todo aquele que peca, odeia a luz. João 3, 19 e 20. Mesmo o seu próprio povo retribuiu o amor dele com ódio. Ele lamenta amargamente: não é? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Mateus 23, 37. Então, claro, milhões de pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja, acham que amam a Deus quando na verdade o odeiam. Eles amam o Deus, entre aspas, domesticado que criaram em suas mentes, de acordo com o que desejam que Deus seja.
e eles mantêm o verdadeiro Deus fora de sua consciência. O que é isso senão ódio? Não é? Se viessem a tomar consciência dele em toda a sua santidade, soberania absoluta e poder, o odiariam. Uma prova disso é o esforço que fazem para mantê-lo fora de sua consciência, ou fora do seu trono soberano. Nesse sentido, já o odeio. E esse ódio é apenas uma amostra pálida de um ódio muito mais horrendo contra Deus, que as arruinará para toda a eternidade quando não puderem mais mantê-lo fora de sua consciência, a menos que mudem antes que seja tarde demais. Porque ele é o amante perfeito, na verdade, porque ele é amor, Deus continua nos amando apesar do nosso ódio. Entretanto, por ser um amor perfeito, Deus não vai fingir que está em comunhão conosco enquanto o odiamos. Desde os primeiros momentos após a queda, onde Deus falou, onde estás, não é, para Adão, Gênesis 3:9, não é? Até o momento presente, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, João diz, mentimos e não praticamos a verdade, 1 João 6. Até a consumação de todas as coisas, de fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e tudo o que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22:15. Deus insiste que reconheçamos nosso distanciamento dele. Como Deus lida com essa situação em que ele nos ama, mas está fora de relacionamento conosco porque nós o odiamos? Sua resposta vai depender do que você pensa sobre as questões que vimos nos 2 vídeos anteriores. Não é? O Espírito, como persuasor, não é? Aparece aqui. A gente viu no primeiro vídeo a respeito desse assunto que Deus não criou um sistema, não é, salvador. Jesus é salvador. E ontem, se eu não me engano, ontem, não é? Nós olhamos de novo para isso. Então suponha que você acredite que Deus não determina o resultado da nossa salvação sozinho, mas fornece um sistema de salvação. E depois nos deixa decidir se vamos ou não nos conectar a Ele. Nessa visão, depois que Deus cria esse sistema de salvação, seu único outro papel é nos convencer a utilizá-lo. Deus teria escolhido não transcender a ordem natural, além de criar o sistema de salvação em primeiro lugar. Portanto, ele precisa atuar em nós dentro da ordem natural. Em resumo, Deus precisa nos persuadir. Assim como nós, quando confrontados com a rejeição de quem amamos, Deus pode, e de fato faz, tentar nos persuadir a nos reconciliarmos. Deus se aproxima de nós e nos corteja, né? Ele nos mostra por que devemos abraçar essa comunhão. Segundo a maior parte das tradições teológicas, esse é o papel do Espírito Santo na salvação. Primeiro, o Espírito Santo suprime nossa pecaminosidade apenas o suficiente para que nós, sozinhos, sem a ajuda dele, possamos escolher naturalmente e não por uma obra miraculosa espiritual, mas naturalmente aceitar ou rejeitar a Deus. Em algumas tradições evangélicas, protestantes, essa ação está vinculada aos sacramentos, tá? Em outras não. Depois, em cooperação com a pregação do Evangelho e outras ordenanças da Igreja, ele nos estimula e nos convida a aceitá-lo sem jamais determinar nossa escolha. Ele usa meios internos e imperceptíveis para nos persuadir e nos inclinar a Deus. Nas suas características essenciais, as diversas tradições não reformadas diferem muito pouco nesse ponto. As principais diferenças envolvem como elas relacionam o trabalho do Espírito Santo com a igreja institucional e principalmente os sacramentos. Para a igreja romana, igreja e sacramento são fundamentais. O Espírito em geral não age fora deles. Para os arminianos, igreja e sacramento ainda são importantes, mas não essenciais. O Evangelho é o único instrumento realmente indispensável do Espírito. Né? Algumas outras tradições protestantes ocupam um meio termo ambíguo, com
alguns aproximando-se mais de uma posição e outros da outra. Mas todas essas tradições concordam que, depois de o Espírito Santo ter feito sua parte, a natureza humana, o sistema natural de pensamento, sentimentos, desejo, vontade, ainda está no controle e é ele que decide. Nossa salvação depende de como esse sistema natural se desenvolve por si só, sozinho. Por meio do Espírito Santo, Deus trabalha para restaurar o sistema natural dos danos do pecado original e garantir que o sistema funcione em condições favoráveis, não é? Que o tornem mais persuasivo. Mas no fim, Deus não pode fazer nada. Cabe ao pecador escolher arrepender-se e crer. O arrependimento não é um dom. A fé não é um dom. Então, no fim, cabe ao pecador escolher arrepender-se e crer ou não dentro do sistema humano natural de raciocínio, emoção e desejo, e não pela ação divina direta. Deus vai te colocar na melhor situação possível, removerá todos os obstáculos, exceto o seu próprio desvio voluntário dele. Ou seja, ele nunca vai te dar um coração que o ame. Isso o seu coração vai ter que fazer sozinho. Não é? E lhe dará todas as vantagens naturais possíveis. Então, o ato decisivo, voltar-se voluntariamente para Deus, ao invés de se afastar, depende de você e somente de você e dos meios naturais que você dispõe. Deus, então, aguarda a sua escolha. E a eternidade vai depender disso. Como vimos, Deus não ama pessoas. Ele ama a humanidade em geral e ele ama mais o sistema do que alguma pessoa. Não é? Então, essa teologia do Espírito Santo como persuasor conduz inevitavelmente a uma eclesiologia da igreja como persuasora. Partindo do pressuposto de que Deus está tentando nos convencer a aceitá-lo, o que determina nossa decisão? Qualquer número de fatores, sem dúvida. Mas não dá para fugir do fato de que o fator central é a força de persuasão do pregador e da igreja, no apelo, não é? Pois é o único fator que a igreja controla. E quando o trabalho do Espírito Santo é entendido como persuasão, os ministros humanos que pregam o ambiente, a música, inevitavelmente acreditam, os cristãos, que o destino eterno das pessoas depende dessas capacidades, da capacidade do pregador, da capacidade com a ajuda de Deus, é claro, mas é só uma ajuda. Mas depende da capacidade do pregador, da igreja, de persuadir essas pessoas a aceitarem Deus. Eles ficam desesperados para levar as pessoas a consentir em restaurar o relacionamento com Deus. E temem que, se as pessoas não o fizerem, a culpa será deles de alguma forma. Não é? Assim, naturalmente, eles projetam em Deus toda a ansiedade que eles mesmos têm de arrancar nosso consentimento. E como os pregadores humanos são apenas humanos, essa ansiedade muitas vezes se torna disfuncional, né? Quando a reconciliação autêntica com Deus é negada, eles buscam a reconciliação ilegítima, como o homem faz nos seus relacionamentos. É por isso que tantos sermões fazem Deus parecer um amante disfuncional, que aceita qualquer relacionamento, não é? Aceita abusos. Ou Deus parece nos pressionar a entrar em um relacionamento por dominação, ameaçando-nos com o inferno, ou então nos seduz a entrar em um relacionamento por suborno, oferecendo satisfazer nossos desejos, nossas necessidades. Quem sabe nós queremos casar, quem sabe estamos querendo uma cura, com base em termos centrados em nós e não nele. Então que fique claro, isso é sempre algo que não parece intencional a princípio, né? Obviamente ninguém incentiva de propósito essa mentalidade. Muito pelo contrário, todos os observadores sensatos parecem concordar que há uma crise severa na pregação da igreja hoje. E os mesmos teólogos que defendem o modelo do Espírito como persuasor e não como aquele que chama eficazmente dando um novo coração, também enfatizam que é Deus quem dá o crescimento espiritual.
não Paulo ou Apolo, porque Paulo diz em 1 Coríntios 6, um pregou, outro regou, mas Deus deu crescimento. Eles ficam nessa ambiguidade, não, é Deus que deu crescimento. Não, mas então Deus fez isso, usou o seu poder e fez aquilo acontecer? Não, então você fica num mundo sem sentido. Ainda assim, a sua ênfase nesse ponto não muda muito a pregação prática. A ansiedade de persuadir continua a aparecer constantemente na pregação regular, porque é algo inerente à própria teologia que molda e orienta essas mensagens. Enquanto ensinarem que a obra do Espírito é persuadir, não haverá mudança essencial na pregação que se inspira nesse modelo. Os teólogos tentam contornar esse problema ao insistir que o poder de persuasão do Evangelho está na obra do Espírito Santo, não no pregador. No entanto, o que realmente admitem é apenas que a obra do Espírito Santo é necessária para a conversão. Sem o Espírito Santo, a persuasão não surtiria efeito. Mas, embora acreditem que seja necessária, não creem que seja suficiente. O ponto central que diferencia sua teologia do Espírito da teologia reformada é precisamente que a obra do Espírito não é suficiente para converter o pecador. E aí que surge a ansiedade de persuadir o pecador a aceitar. Não é? Você vai ter um nome, apelo. Não é? Então, se algo mais além do trabalho do Espírito é necessário, como o pregador pode deixar de concluir que a qualidade de sua própria obra, sua capacidade de persuasão, é fundamental para o resultado? Na verdade, as pessoas até ensinam, né, que métodos você deve usar para atrair mais pessoas e para ter mais convertidos. Porque é evidente que acreditam na persuasão e que isso é uma obra que os homens estão fazendo. Então, na verdade, longe de minimizar essa ansiedade, a maioria da igreja abraça com entusiasmo a ideia de persuasão como modelo ou critério para avaliar seu culto e evangelismo. Então, o trabalho da igreja não seria proclamar e encarnar a palavra de Deus, mas vendê-la, não é? Como um produto. Onde predominam personalidades mais fortes, o evangelho é contaminado por um espírito de intimidação. E eu vi alguém dizendo que certa vez em um ministério de evangelismo viu uma mulher tentar literalmente enganar as pessoas para que concordassem em ouvir uma apresentação do evangelho. E correr em um estacionamento em outro momento para agarrar pessoas a fim de arrancar delas um compromisso de ouvir o evangelho. Ou levantar as mãos, não é assim, no culto? Então, ela estava tão preocupada que essas pessoas fossem para o inferno se ela não enfiasse o evangelho nelas. Onde predominam personalidades permissivas, o evangelho é infectado por um espírito de sedução. Quantas vezes ouvimos pregações sobre como a fé vai ajudá-lo a lidar com seus problemas, resolver suas angústias emocionais, consertar seus relacionamentos e, no geral, arrumar sua vida. Ao ajudar a sociedade a reduzir a criminalidade, acabar com a pobreza, vencer guerras e, de modo geral, consertar o mundo. Muitas pessoas pensam que todas essas são as missões da igreja. Então, não me entenda mal, acredito que a fé produz, de fato, muitas bênçãos maravilhosas, incluindo a maioria das que são citadas. Não é? Mas é esse o motivo para crermos? Essa é a razão para crer? Então, essas deficiências também existem, muitas das vezes, em igrejas que dizem que são reformadas, mas, na verdade, essas confissões ficam lá num porão empoeirado. Não é? E tanto o exemplo de intimidação quanto o de sedução vem da mesma forma nessas igrejas, não é? Que diziam crer na obra soberana do Espírito Santo, nas doutrinas da graça, naquilo que a reforma trouxe de volta. Não é? E as causas fundamentais desses problemas é a concepção da obra do Espírito Santo como persuasão. Se o Espírito Santo apenas restaura e auxilia a mente e a vontade naturais, isso acaba significando que nós, a igreja, é que precisamos ser persuasivos. Tanta coisa depende da capacidade de persuasão do pastor, ou do evangelista, ou do culto. Não é?
E aí a gente chega em outro lugar. O outro lado da ansiedade de persuadir é a arrogância da escolha. Quando as pessoas são ensinadas de que determinam seu destino eterno, que não é Deus, elas mesmas que são... a gente pode pegar aquele poema famoso, né? Eu sou o capitão da minha alma, o mestre do meu destino. É uma coisa totalmente secular, mas cabe perfeitamente, não é? Então, quando as pessoas são ensinadas de que determinam seu destino eterno, não conseguem evitar a imagem de Deus se aproximando delas, tentando conquistá-las, pedindo permissão para operar em suas vidas. Essa concepção coloca as pessoas no comando, deixando Deus como se estivesse aguardando nossa decisão. Obviamente, isso dificulta a visão de Deus como soberano. É fato notório, não é? Um escândalo no sentido de trazer vergonha e descrédito ao Evangelho, que mesmo em subculturas cristãs conservadoras de hoje, o comportamento pessoal das pessoas não é muito melhor do que o do mundo. Durante a perseguição romana, os defensores do cristianismo apontavam constantemente para a virtude superior e o serviço diligente ao próximo que prevaleciam nas famílias cristãs. Se usássemos essa mesma defesa hoje, seríamos ridicularizados. Não é? Os cristãos hoje estão tão deprimidos quanto o mundo. Os cristãos hoje estão tão sem paz com o mundo. Os cristãos hoje eles contam exatamente os mesmos problemas no casamento que todo mundo. Obviamente, o se unir de Deus não excluiu o seu amor e até mesmo sua amizade. Devemos chamar Deus de Abba, um termo íntimo para se dirigir ao Pai, como está em Romanos 8,15. Jesus se chama nosso esposo espiritual, em Mateus 9,15. E não é à toa que os fariseus zombavam dele chamando de amigo dos pecadores, não é? Em Mateus 11,19 e Lucas 7,34. Mas o desejo de Deus de ser pai, esposo e amigo dos pecadores deveria nos humilhar tanto quanto ofendeu os fariseus. O Jesus camarada, tão comum em muitas igrejas hoje, não deixa espaço para Jesus como Senhor e Rei, que é como nós devemos proclamá-lo. Não é? E essa constatação de que há uma crise no reconhecimento do senhorio de Jesus na igreja moderna é tão comum que dispensa maiores explicações. Então, as pessoas pensam que se abraçarem cada vez mais o humanismo secular e pregarem nada mais do que psicologia secular envelopada com jargões evangélicos, então elas vão conseguir persuadir mais as pessoas. Porém, algumas de suas causas mais profundas nem sempre são percebidas, não é? Assim como os teólogos nas tradições não reformadas reconhecem o princípio de 1 Coríntios 3,6, também reconhece que seres humanos pecadores não têm o direito de recusar Deus. Segundo a sua visão, a escolha de crer ou não crer é livre, entre aspas, no sentido de que Deus não nos impede de seguir qualquer caminho que quisermos. Mas não é livre no sentido de que qualquer uma das decisões seria igualmente aceitável, como escolher entre chocolate ou batata frita. A Escritura descreve o Evangelho como algo que todas as pessoas têm obrigação de obedecer, segundo Tessalonicenses 1,8, 1 Pedro 4,17. Consequentemente, teólogos de todas as tradições concordam ao enfatizar que quando Jesus nos conclama a crer, não está apenas oferecendo um bom negócio do qual seremos loucos de desistir. Jesus é Senhor. E, no entanto, assim como acontece com a ansiedade de persuadir, o reconhecimento disso pelos teólogos não resolve o problema subjacente na teologia em si. O fato é que retratam Deus nos oferecendo um negócio. Pode ser um negócio que temos a obrigação de aceitar, mas ainda assim é um negócio. Não está nem claro se poderíamos chamar isso de aliança, como é. Ainda mais uma aliança que foi feita na eternidade, não é? Então, não está claro se poderíamos chamar isso de aliança, uma vez que as alianças de Deus não parecem pressupor nosso consentimento. Deus não deu a Noé, Abraão ou Moisés a escolha de aceitar ou não os pactos. O Evangelho, conforme concebido pela teologia não reformada, soa como um contrato. Tampouco a arrogância da escolha se encerra no momento da conversão. Não é? Ao longo da vida,
De momento a momento você está sempre escolhendo entre obediência a Deus ou pecado e rebelião. Ou então você estará perdido. O que determina a sua escolha? Mais uma vez, o Espírito Santo pode atraí-lo, mas não mudará diretamente a sua vontade. Então todas as opções estão abertas. Quando essas tradições dizem que Deus santifica, na verdade querem dizer que você mesmo se santifica com a ajuda de Deus. A conclusão chocante é que, por toda a sua vida natural e até por toda a eternidade no céu, você só se tornará tão bom e santo quanto Deus conseguir persuadi-lo a se tornar. Aliás, a arrogância da escolha também envolve a ansiedade da escolha. Será que realmente me entregaria a Jesus? Ou, depois que passa isso, será que eu realmente me entreguei a Jesus? Ou será que estou me iludindo? Eu ainda peco, e sei que corações pecaminosos são enganadores e cheios de auto-engano. Então, como posso saber se verdadeiramente escolhi Jesus? Então, quando a questão suprema da vida ou da morte eterna depende de minha própria escolha, sempre restará esse elemento de dúvida pessoal. Não é? A gente vai ver isso, todo o tema da vida de fé após a conversão, num próximo momento, num próximo vídeo. Além disso, quando a certeza da salvação se torna sempre um tema em aberto e ansioso. Não é? Em oposição à teologia do Espírito como persuasor, não é? A Bíblia, não é? E a Reforma, e, enfim, as doutrinas da graça afirmam que o Espírito Santo opera uma transformação miraculosa e sobrenatural em nós. Diante de uma natureza humana que o odeia, Deus não apenas a conserta em parte para ver se consegue fazê-la ir pelo caminho certo sozinha. Ele destrói a escravidão ao pecado, aniquila essa condição por completo. Deus, ele não negocia com o pecado, ele o mata. Em seguida, ele implanta em nós uma nova natureza. Então, a doutrina reformada não é antinatural. Os seres humanos foram criados para serem criaturas naturais. Deus não nos transforma de seres humanos em anjos. Ele nos transforma de seres humanos cuja natureza rejeita a Deus em seres humanos cuja natureza abraça a Deus. Entre as muitas passagens bíblicas que ensinam isso, considere o episódio em que, depois de Jesus declarar que somente aqueles que comem sua carne e bebem seu sangue estão realmente nele e somente eles viverão. Nós lemos, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esta palavra, quem pode suportá-la? João 6:60. Essa é a questão central, né? Quem pode suportar ou aceitar o evangelho da graça soberana? Como uma pessoa natural, cujas inclinações são todas egoístas, chega a se afastar do egoísmo o suficiente para crer nas palavras duras do evangelho? A resposta de Jesus é: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. João 6:63. Então, para deixar o assunto ainda mais claro, ele acrescenta: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo Pai. João 6:65. Aqui vemos toda a Trindade trabalhando em conjunto para transformar o descrente em crente. O Pai concede que o Espírito dê vida para que a pessoa venha ao Filho. A pessoa, obviamente, responde a essa obra crendo ativamente. Caso contrário, ela não teria chegado ao Filho de forma alguma. Mas o que ela contribui para a transformação espiritual que resultou na sua fé? A carne para nada aproveita. Então, a Bíblia se opõe à ideia de que Deus trabalha nossa salvação inteiramente dentro dos limites da natureza e não a transcende. De que Deus se limitaria aos limites de nossa natureza. A obra de Deus afeta sim nossa natureza, mas a afeta transcendendo essa natureza. Ele muda nosso sistema natural de pensamento, sentimento e vontade. Não como um conselheiro que atua dentro do arcabouço natural, mas como um cirurgião que retira nosso sistema natural e faz um transplante. Né?
Então, a obra do Espírito Santo transcende nossa natureza de tal maneira que nem percebemos quando está acontecendo. Nós a percebemos depois que já ocorreu. É isso que Jesus quer dizer quando diz o vento, o Espírito sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8. Nos tornamos conscientes do Espírito ao detectar a evidência, o barulho que sua obra produz depois que essa obra já ocorreu. Contudo, embora o Espírito transcenda a minha natureza, isso não significa que ele me aniquila, a mim como pessoa, e cria outra pessoa no meu lugar. Minha escravidão ao pecado é aniquilada, mas eu não sou. Nem mesmo meu pecado em si ainda é destruído. Isso acontecerá depois, quando eu for glorificado. Por enquanto, continuo tendo pecado em mim e, por causa disso, ainda peco mesmo após a transformação. Mas o meu estado de escravidão ao pecado se foi. E embora o Espírito realize uma transformação sobrenatural em meu coração, isso não significa que a obra do Espírito seja inteiramente desconectada de acontecimentos naturais, tanto externos quanto internos. É assim que sabemos que está ocorrendo e compreendemos o que está acontecendo. Se a ação sobrenatural do Espírito fosse totalmente independente dos eventos naturais, jamais saberíamos que ela aconteceu. E, por exemplo, voltando à metáfora de Jesus, jamais ouviríamos o som do vento. E se não houvesse nenhum testemunho natural assim, externo, acontecendo, então não saberíamos que há vento nenhum. Claro, Deus poderia ter escolhido salvar as pessoas de forma puramente sobrenatural, sem qualquer conexão com eventos naturais, se ele quisesse. Mas ele preferiu não fazer isso. Preferiu não fazer assim. Então, embora a ação principal do Espírito seja milagrosa, transcendendo a ordem natural, Deus escolheu salvar as pessoas de modos intimamente ligados à ordem natural. Deus queria que soubéssemos o que está acontecendo. Então, externamente, ouço Deus me convocar ao arrependimento e à fé. Ouço isso pela pregação da Bíblia, pelos pregadores do Evangelho que ele envia. A Bíblia diz especificamente que quando pastores pregam o Evangelho, Deus está usando-os para falar às pessoas. Isaías 55:10, 2 Timóteo 3:16, 1 Pedro 4:11. Esses são eventos naturais que Deus escolheu usar como instrumentos para a sua obra sobrenatural. Às vezes, ele opera sem eles. Por exemplo, na estrada de Damasco, Jesus pregou diretamente a Saulo por meio de um evento sobrenatural. A Bíblia também diz que Deus às vezes realiza essa transformação em bebês, o que obviamente quer dizer que ele pode fazê-lo sem qualquer pregação externa do Evangelho. Não é? A gente vai falar disso adiante. Não é? Nenhum bebê pode ser salvo porque nasceu sem pecado. Não é? Nós somos pecadores culpados em Adão. Não é? Nós pecamos porque somos pecadores e não o contrário. Então, se os bebês devem ser salvos pela mesma obra que todos os outros. Então, mas normalmente ele usa a pregação humana como preparação para a obra invisível do Espírito em nossos corações. Aparentemente agrada a Deus usar a pregação do Evangelho como cenário principal, não único, para que compreendamos os milagres imperceptíveis que ele realiza em nosso íntimo. Internamente, eu respondo à obra do Espírito. Não sou um fantoche. Minha resposta é espontânea e autêntica, de um ser humano que exerce sua vontade pela nova natureza que ele tem. Como o homem que peca, não peca obrigado. Não é? Os pecadores são escravos do pecado, mas eles não são obrigados por Satanás a pecar. Eles têm uma natureza pecaminosa e eles pecam porque querem. Mas porque têm uma natureza pecaminosa, eles amam o pecado. A luz veio ao mundo e o homem amou as trevas, porque ele é trevas. Ninguém age com amor contrário à sua natureza. Não é? Então, nossa vontade, é por isso que Lutero escreveu um livro,
a escravidão da vontade. Não é? É a vontade do homem que está escravizada. Por isso que ele não pode usar a vontade dele para se livrar. Porque é a vontade que é escrava. A vontade é escrava do pecado. Ou a vontade, pela obra sobrenatural do Espírito Santo, é feita nova. Não é? Ou seja, Paulo usa metáforas como o Espírito abriu os nossos olhos para vermos a luz do Evangelho. Mas o ímpio não pode ver a luz do Evangelho, porque além dele ser cego, ainda o inimigo, não é? O Deus desse mundo cega os olhos do incrédulo para não ver a beleza de Cristo. Então, eu me torno consciente da obra salvadora de Jesus e deposito minha confiança nele. Abandono toda esperança de que minhas obras possam contribuir para a minha justificação diante de Deus, no início, no meio e no fim, e resolvo me afastar do pecado e nunca mais me sentir confortável com minha própria pecaminosidade, passando o resto da vida buscando sinceramente amar e servir a Deus na medida em que a graça de Deus opera em mim. E ela opera através da contínua manifestação da beleza de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, todos aqui, todos os salvos. Né? Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, se entregou e morreu. Então, essa mudança de mente, coração e vontade é o que chamamos de tomar uma decisão por Cristo, né? De crer. Né? Ou seja, Deus faz o milagre e nós, como alguém já disse, na verdade, Jonathan Edwards, agimos o milagre. Nós não podíamos fazer, como um cego não pode ver, mas se Jesus diz, vê, ele vê. Não porque ele tomou essa decisão, mas porque agora ele tem olhos, foi restaurado nele uma capacidade que ele não tinha. Quando Jesus diz para um morto, saia para fora, ele sai. Não porque ele tomou uma decisão de sair do túmulo, mas porque a voz de Cristo fez o milagre da ressurreição. Depois disso, o Lázaro pode sair para fora. Não é? Antes, é óbvio, não podia. Não é? Diferentes pessoas vivenciam essa mudança de maneiras diversas. Para alguns é algo repentino e profundamente emocional. Para outros é tão gradual que talvez levem anos para perceber o que aconteceu. Mas essa decisão ou transformação de vontade em direção a Cristo é imprescindível. É disso que falamos quando falamos em conversão. É o novo nascimento sem o qual ninguém pode ver o reino de Deus. Ele faz essa obra, abre meus olhos, então eu vejo o reino. E então o meu coração, ao ver Cristo, porque ele é livre da escravidão e das trevas, ama o que vê e age a partir disso com uma vontade capturada por essa beleza. Esses também são eventos naturais que Deus escolheu usar, não é? Como o paralítico andar, o cego ver. Não é? O paralítico é que anda, não é Deus que anda. Quem crê sou eu. Deus deu o dom da fé ao me regenerar. Mas quem crê sou eu, porque eu preciso crer. Quem enxerga é o cego. Jesus não era cego, não precisava. Então, Jesus não podia ver por ele tinha que ver. Mas ao ganhar olhos capazes de ver, então ele vê, ele age o milagre que Deus fez. E assim é a nossa conversão. A ação sobrenatural do Espírito muda a natureza, especificamente a minha, e por isso produz consequências naturais. Meu coração de pedra foi milagrosamente removido e substituído por um coração de carne. É a promessa da nova aliança. Não é? É natural que eu seja uma pessoa bem diferente depois de tal transformação. O ponto-chave aqui é que Deus pode usar esses eventos naturais sem depender deles. Jesus usou água para produzir vinho em seu primeiro milagre. Multiplicou alguns pães e peixes para alimentar multidões. Nesses casos, ele realizou milagres que transcendiam as leis naturais. A água não se torna vinho sozinha, numa vasilha, mas que ainda assim estavam ligadas à ordem natural. A água naturalmente se torna vinho nos cachos de uva. Ao executar milagres que de algum modo se assemelham aos processos naturais, porém claramente os transcendem,
ele mostra ou mostrou que estava acima da natureza, mas não estava em oposição a ela, a natureza. Ele era o senhor da natureza e não seu inimigo. Não é? Ainda assim, seria ridículo pensar que Jesus era dependente dessas substâncias. Que se ele não tivesse água, ele não podia ter feito o vinho. Essa é toda a questão da tentação de Satanás para que Jesus transformasse pedras em pão. Ele podia, de fato, fazer isso, mas escolheu não fazê-lo, porque não era da vontade do Pai. Da mesma forma, o Espírito me salva, transcendendo a minha natureza, que inclui tanto a audição do Evangelho quanto a resposta ao Evangelho, enquanto permanece intimamente ligado a ela. Fazendo isso, ele demonstra ser senhor da minha natureza, não inimigo dela. Mas eu estaria equivocado se pensasse que a obra do Espírito depende, de algum modo, da minha natureza. Então, por meio dessa transformação sobrenatural, somos miraculosamente libertados de nossa escravidão voluntária ao pecado. Somos transformados de criaturas cuja natureza espiritual rejeita Deus em criaturas cuja natureza espiritual abraça a Deus, aceita a Deus. Note que a gente está dizendo que nossa escravidão ao pecado é livremente escolhida. Não é? Como eu disse, o homem é escravo do pecado, mas ele não é escravo do pecado porque alguém externamente o obriga. Ele ama. E você é escravo do seu amor. Você é escravo do que você mais deseja. Enquanto estivermos em nossa velha natureza, queremos ser escravos do pecado. É por isso que o modelo Deus como persuasor não funciona. Não é? Aqueles que defendem um modelo de Deus como persuasor acreditam que o Espírito Santo remove todos os obstáculos, não é? Para que aceitemos Deus, exceto o nosso próprio desvio voluntário. Esse pensamento é o cerne do problema. Se nossa vontade não fosse liberta do pecado, ela nunca vai escolher Deus. Nunca houve e jamais poderia haver qualquer obstáculo para aceitarmos Deus, além do nosso próprio desvio voluntário, que ama o pecado. Então, nosso desvio voluntário de Deus é precisamente o problema do pecado. Se Deus não remove o nosso desvio voluntário dele, então, por definição, ele não remove nosso pecado. O que sustenta o modelo de Deus como persuasor é a ideia do pecado como um infortúnio, como uma desgraça. Algo que acontece conosco em vez de algo que a gente faz. O pecado é o que o pecador faz. Por isso que as pessoas dizem, olha, Deus odeia o pecado, mas o pecador não. Como se o pecado fosse alguma coisa, fosse um vírus. Mas o pecado é o que o pecador faz. Você não tem como separar o assassino do assassinato. Não é? Você não pode separar o adultério do adúltero, porque o adultério é o que o adúltero faz. Não é? Nós vimos no outro vídeo como esse modo de pensar está por trás da noção de que Deus deve valorizar a salvação de todos da mesma forma. E está igualmente por trás da ideia de que Deus restaura nosso relacionamento sem transcender nossa natureza. Se ao menos, esse modo de pensar diz, se ao menos o pecador não tivesse esses fardos e barreiras que o impedem de chegar a Deus, então ele poderia fazer uma escolha real. Se ao menos não tivéssemos esses desejos desordenados nos afastando de Deus, se não tivéssemos esses padrões de pensamento pecaminosos que endurecem nosso coração, se não tivéssemos tantas coisas que acontecem conosco, que dificultam tanto escolhermos Deus, se ao menos não fôssemos tão azarados a ponto de ter essas coisas terríveis acontecendo conosco. Mas isso é tudo ilusão, não é? Esses desejos e padrões de pensamento desordenados não são algo que causa o pecado. Eles próprios são o pecado. Eles são o próprio pecado. Deus diz que desejos errados são pecado. Desejar qualquer coisa que não seja para a glória de Deus é pecado. Desejar qualquer coisa que não possa ser possuída sem glorificar a Deus é pecado. Já é pecado, não vai ser pecado se eu fizer. Como está em Mateus 5,28. Deus diz que padrões errados de pensamento são pecado. Se Deus me livrasse dos padrões errados de pensamento, então eu poderia ficar livre. Não. Isso é o pecado. Não é? Marcos 7,21. Assim que Adão e Eva realmente desejaram comer o fruto que Deus havia proibido, eles já haviam caído. Não é? Uma vez que
entendemos que todos esses pesos espirituais são crimes que cometemos e não doença, e não desgraça, e não meros infortúnios que sofremos, fica claro que a salvação é impossível sem uma transformação radical, literalmente na raiz de todo o nosso ser. A vontade não é algo neutro, precisando de libertação de algo externo. Nossos desejos e padrões de pensamento pecaminosos. Esses desejos e padrões são a expressão da própria vontade. É só a vontade se expressando. Embora não sintamos que os escolhemos, sua origem está sempre na desordem de nossa vontade pecaminosa. O fato de que a gente nem precisa escolher, alguém faz algo a você e você sente ira, você peca. Você não pensou, olha, essa pessoa fez isso, agora eu decido sentir ira. Não, foi tão automático, não é? Isso só mostra que a sua própria natureza é o problema. Nossa vontade é pecaminosa. O coração é pecaminoso. Ama as trevas. Na medida em que Deus realmente elimina fenômenos pecaminosos do coração humano, Ele está eliminando a vontade pecaminosa. Em vez de libertar a vontade de obstáculos externos que estavam atrapalhando, Ele tem que remover a própria vontade. A própria vontade amava as trevas. Ela é o problema. Não é que algumas coisas estavam impedindo minha vontade de agir direito. A minha vontade é o problema. Nós amamos as trevas. Pense assim, se esses desejos e padrões de pensamento não fossem expressões de uma vontade que não ama a Deus, contrária a Deus, que é inimizade de Deus, por que eles seriam maus? Por que ofenderiam Deus? Por que Ele exigiria que lutássemos tanto para sermos livres completamente deles, depois no processo em que Ele opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, ao nos santificar? Deus não é um fariseu nem um moralista. Não é o propósito, não é esse o propósito da lei, não é? O que Deus realmente se importa é se nosso coração e, consequentemente, todo o nosso ser o ama ou o odeia. Nossos desejos e pensamentos não o ofenderiam se não brotassem de uma vontade fundamentalmente contrária a Ele. O coração não é uma noz neutra rodeada por uma casca pecaminosa. É uma cebola. E quando você descasca todas as camadas de pecado, não sobra nada. Não é? Assim é o coração, assim é a mente do homem em pecado. E é essa remoção completa, esse esvaziar total do querer pecar que precisa acontecer. Não é apenas a camada de fora que deve ser removida para a vontade do coração ser livre. Cada camada da vontade do coração é pecado. A cebola está podre por inteiro. Deus pega essa cebola fétida e repugnante e joga ela no lixo. Então a substitui por um belo bolo de chocolate. E se você não gostar de chocolate ou pensar que ele não é muito saudável e você gosta mais de vegetais, né, sei lá, espinafre, pode colocar no lugar. Né? A Escritura diz que quando o Espírito Santo nos transforma, nos tornamos uma nova criação. 2 Coríntios 5,17, Gálatas 6,15. Ele promete remover nossos corações de pedra que amam o pecado e nos dar corações de carne que amam a Deus. Essa é a nova aliança, Ezequiel 11, 19 e 36, 26. Ele declara que estávamos mortos antes de sermos transformados, mas Ele nos ressuscitou com Cristo para uma nova vida, Efésios 2,5, Colossenses 2,13. Para que, ao final, possamos ficar diante de Cristo, quando Ele declarar: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21,5. Né? Quando Ele diz essas coisas, está falando sério. Você não é um pecador em recuperação. Você é uma nova criação. Deus não usa a força, não é? Muitas pessoas se opõem a essa visão, alegando que ela viola a regra moral de se respeitar a recusa de um relacionamento. Acham que a perspectiva reformada retrata Deus como um tirano que se impõe às pessoas que não o querem. Se compararmos a visão reformada com o modelo Deus como persuasor
que vê Deus cortejando e conquistando e seduzindo a alma, é comum dizer que a doutrina reformada seria equivalente a um estupro. Deus exige que o aceitemos e nos força a isso. Isso é um equívoco, é um absurdo, é uma blasfêmia. Não há qualquer semelhança entre as ações de um abusador que subjuga outra pessoa e a transformação sobrenatural do coração operada por Deus por pura misericórdia soberana. Deus não ameaça, não grita, não manipula com apelos, se aproveitando da nossa cobiça, muito menos usa violência. Não há imposição violenta alguma na obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não vence a resistência da velha natureza, não a subjuga, não a captura, não a domina de forma alguma. E a razão é simples, o Espírito Santo nem sequer encontra a resistência da velha natureza. Não há conflito, não há luta. A inclinação fundamental para o pecado da velha natureza simplesmente desaparece. É aniquilada instantaneamente. Na verdade, o motivo de Deus realizar essa transformação milagrosa é justamente porque Ele respeita a norma moral de que um relacionamento requer consentimento. Deus deseja comunhão conosco, mas não consentimento porque escolhemos livremente ser escravos do pecado. E Deus não busca comunhão conosco enquanto permanecemos assim. Então, por amor compassivo, Ele nos resgata milagrosamente da nossa escravidão voluntária ao pecado, já que é uma escravidão de amor. O resultado é que agora desejamos, de fato, a reconciliação com o Deus que rejeitávamos. E Ele nos recebe de volta em comunhão. O padrão moral de Deus para os relacionamentos, o amor que encontra a realização em comunhão voluntária, consentida, não é minado pela ação sobrenatural do Espírito. Pelo contrário, é restaurado. Deus transcende, de alguma maneira, suas próprias regras, sem quebrá-las. A grande questão aqui é que Deus transcende suas regras morais sem violá-las. Isso pode soar como um jogo de palavras, mas é um princípio essencial em toda a teologia cristã. Se Deus não pudesse transcender uma regra moral sem quebrá-la, não haveria expiação. Uma das regras morais mais fundamentais é que Deus jamais absolve o culpado. Êxodo 34, 7. Nós, porém, somos todos culpados. E de modo gravíssimo. Se Deus nunca inocenta o culpado, e se não for possível transcender essa regra sem violá-la, então não haveria esperança para nós. Não poderia haver um substituto, um salvador. O que a expiação faz é transcender essa regra sem quebrá-la. Deus olha para nós e vê que somos culpados. Ele quer, pela sua graça soberana, nos perdoar, mas sabe que não pode inocentar o culpado. Não pode não porque alguém o obriga. Deus não tem um livro de leis. Não pode por causa do seu caráter santo e justo. Então, num milagre inimaginável, além de todo entendimento humano, Ele transfere nossa culpa para Jesus e a justiça de Jesus para nós. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pedro, né? 1 Pedro 2. Ao punir o culpado, Jesus, e recompensar o justo, Deus segue seu próprio sistema moral. O sistema é transcendido, mas não é quebrado. A única coisa que mudou foi a identidade de quem é culpado e de quem é justo. Há uma regra moral contra absolver um culpado, mas não há regra moral contra transferir a culpa dessa pessoa para outra e assim absolvê-la. É óbvio que a Igreja de Roma, por exemplo, discorda dessa doutrina, pelo menos na forma como os protestantes expressam, que nos tornamos justos somente porque Deus nos declara justos. Mas esse é o grande grito da reforma. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Roma diz que isso tornaria a nossa justiça uma ficção legal. Mas não é ficção, é um fato legal.
Porque Deus pode alterar a realidade simplesmente declarando a mudança. Se você duvida, dê uma olhada em Gênesis 1. Não é assim que ele criou o mundo? Quando Deus declara você justo, você milagrosamente se torna justo simplesmente porque ele declarou isso. Mesmo que você continue pecando. Permanece justo porque a justiça de Cristo lhe foi imputada judicialmente por meio de uma ação divina, impressionante, difícil de colocar em palavras e transcendente. Ora, se Deus pode tornar pessoas culpadas em justas e justas em culpadas, sem violar sua própria regra moral de não absolver o culpado, nem condenar o inocente, ele certamente pode substituir nossa natureza contrária a ele por uma a favor dele, sem violar a regra de que não se pode impor a alguém sem consentimento. Em vez de agir contra a nossa vontade, ele simplesmente a substitui. Isso é a regeneração. Lhes darei um novo coração. É como substituir nossa culpa pela justiça de Cristo, em vez de nos inocentar apesar de nós sermos culpados. Isso quebraria a regra. Mas transcender a regra sem quebrá-la é expiação. Há paralelos profundos entre a visão bíblica da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho nos salva efetivamente na cruz e no túmulo vazio, em vez de apenas tornar a salvação possível. O Pai escolhe efetivamente alguns na eternidade, em vez de simplesmente garantir que algumas pessoas se salvarão e deixar que a natureza decida quais serão. O destino, o acaso, a vontade delas. E o Espírito Santo efetivamente remove nosso pecado, nossa recusa voluntária de Deus, em vez de simplesmente suprimí-la ou atenuar suas influências para que possamos escolher Deus. E de fato, essas três visões se encaixam perfeitamente. Para não dizer que Deus valoriza a salvação de alguns acima da de outros, todas as tradições que não são reformadas acabam sendo levadas a afirmar que Deus ama mais a ordem natural do que as pessoas, como nós vimos no vídeo anterior. Que Deus Filho morreu e ressuscitou não para nos salvar, mas para criar um sistema de salvação dentro da natureza. E que Deus, o Espírito Santo, atua em nós dentro dos limites da natureza para nos persuadir a sermos salvos, e tudo vai ficar dependendo dos nossos corações escravizados ao pecado. Então, como a visão bíblica, não é, mostra de que é totalmente contrária à ideia de que Deus valoriza a salvação de alguns mais do que de outros e pode manter a verdade bíblica depois da reforma. Deixa eu explicar melhor. Como o Evangelho reformado aceita o fato difícil de que Deus valoriza a salvação de alguns mais do que a de outros, pode manter a verdade bíblica de que Deus Pai ama as pessoas, todas elas, mais do que a natureza. De que Deus Filho de fato nos salvou ao morrer e ressuscitar, e de que Deus Espírito Santo realmente remove nossa descrença pecaminosa e restaura nossa comunhão com Deus. Então, sobre a obra do Espírito, há um erro, não é, popular acerca daquilo que o Evangelho diz e que surge em grande parte porque tendemos a pensar sobre esse assunto apenas pela metáfora de Cristo como esposo espiritual e da igreja como sua noiva espiritual. Muitas pessoas acabam vendo as coisas não como metáfora, né, mas de maneira muito concreta. Essa ênfase exclusiva no Cristo esposo facilita a conclusão equivocada de que a visão é análoga ao estupro, enquanto as outras seriam análogas a um cortejo amoroso, não uma paquera. Então, Deus usa metáforas para se revelar a nós. Ao que parece, é a única maneira de apresentar seus atributos às nossas mentes limitadas de forma compreensível. Cristo como nosso esposo e a igreja como sua noiva é uma das metáforas mais frequentes e importantes, mas há muitas outras. Os nomes de pai e filho, por exemplo, são até mais comuns e mais centrais na Escritura do que a imagem do esposo. E são inteiramente metafóricos. Deus se descreve como pai e filho para que compreendamos algo central sobre o relacionamento entre as pessoas da Trindade. E essa metáfora da paternidade e filiação também se estende a nós, por meio de conceitos como adoção e herança.
como está em Romanos 8, 14 ao 17, 1 João 3, 1. Né? Nenhuma metáfora pode capturar perfeitamente a realidade que ela representa. Se pudesse, deixaria de ser uma metáfora e seria a realidade. Né? Chamamos de imagem metafórica justamente porque se assemelha à realidade em alguns aspectos importantes, mas não em todos. Por isso é uma metáfora. Isso torna absolutamente essencial que jamais nos fixemos em uma única metáfora bíblica quando pensamos sobre Deus. Cada metáfora existe para destacar algum aspecto da perfeição divina. Recebemos muitas metáforas para que possamos aprender esses múltiplos aspectos que nenhuma metáfora em si consegue abarcar. Se nos fixarmos apenas em uma, deixamos de lado tudo o que Deus deseja nos mostrar de si mesmo, o que inevitavelmente distorce nosso pensamento. Jesus é nosso esposo, nosso irmão mais velho, a videira, o pão, o vinho. Metáforas. Dito isso, não é difícil construir uma ilustração que expresse como a compreensão da obra do Espírito pode ser harmonizada com a metáfora bíblica de Jesus como esposo espiritual e nós como noivo espiritual dele. Então, o amor dele é mais forte que o nosso ódio, a gente podia dizer. A gente pode dizer que era uma vez um rapaz que conheceu uma moça e os dois se apaixonaram. E após uma fase de encantamento, entusiasmo, o rapaz decidiu pedi-la em casamento. Ele conversa com o pai dela e consegue o anel, planeja um cenário romântico para o pedido e convida ela para encontrar ele ali. Naquela manhã, a moça que era estudante, não é, vamos dizer, de química, visitou uma fábrica de medicamentos para aprender sobre seus processos. E, tomada pela curiosidade, cometeu o erro de mexer nas máquinas para investigar melhor e foi exposta a uma substância tóxica. Imediatamente cai em um estado de loucura e raiva contra o mundo inteiro, especialmente contra o rapaz que amava. E mais tarde, quando o rapaz propôs casamento a ela, ela o insultou furiosa, com palavrões chocantes que ninguém naquela pequena cidade jamais tinha ouvido igual. Então pegaram ela, levaram para tratamento, mas o médico nada podia fazer ou conseguiram fazer. E disseram que o seu caso era irreversível e incurável. Sua loucura só aumentava, chegando a atacar fisicamente qualquer um que se aproximasse dela. Então ela acaba internada em um manicômio, amarrada à maca o tempo todo com drogas. Né? E ali ela fica por anos urrando, xingando o mundo. Acontece que o rapaz era tão inteligente e determinado quanto ela. Ele abandona a faculdade e passou a estudar medicina, empenhando-se dia e noite durante anos até descobrir uma forma de curar a doença dela. E no instante em que ele entrou no quarto onde ela estava internada, ela começou a gritar contra ele as ofensas, ainda mais horríveis do que as que já havia proferido em todos aqueles anos, né, de loucura. E quando soltaram uma das mãos dela para aplicar a injeção, a moça agarrou a garganta dele com toda a força, afundando a unha a ponto de quase arrancar-lhe a laringe, né, e querer devorá-la. Os enfermeiros tiram o braço dela dali, mas as feridas são profundas e jamais se curam por completo. Então, enquanto ele aplicava a injeção, ela começou a gritar, não, repetidamente. Continuou gritando mesmo depois que ele saiu, até ter gritado não centenas de vezes. Mas o tratamento funcionou. E quando ela acordou no dia seguinte, a moça recobrou a lucidez. E ao vê-lo entrar novamente naquele quarto, ela exclamou sim. Então eles choraram juntos, abraçados. Ela passou a dizer sim, uma vez atrás da outra, até totalizar 70 vezes 7. Ele cuidou dela até que se recuperasse completamente. O caso extraordinário se espalhou pelo mundo e finalmente eles se casaram em uma cerimônia que prendeu a atenção do planeta inteiro pela internet. E após a declaração de que estavam casados, o rapaz se inclinou para beijá-la e ela sussurrou: obrigada por seu amor ser mais forte do que o meu ódio. Então,
conversão é um noivado, não um casamento. Como eu disse, em uma metáfora descreve perfeitamente a realidade subjacente. Na história que a gente contou, a doença mental, entre aspas, funciona como analogia ao pecado. Claro, isso não é perfeito, porque doença mental não é falha moral. E o pecado não é uma doença, não é? Mas você vê, não existe nada em nossa experiência humana que corresponda plenamente àquilo que o pecado é e que corresponda completamente ou plenamente à libertação miraculosa que o Espírito Santo opera, nos libertando do pecado que escolhemos praticar e que amávamos. E a gente então teve que escolher a cura de uma doença mental como o que mais se aproximava. É só uma metáfora. Além disso, nessa história há um elemento de contenção física e superação da resistência através da força. Agarrar a moça, amarrar lá no lugar, prender enfermeiros. Isso é inevitável em uma narrativa que a gente está usando humanos como a metáfora. Porque seres humanos não podem simplesmente mudar a realidade do jeito que Deus pode. Então a gente tentou deixar claro que a contenção física era algo periférico em relação ao núcleo da trama da pequena história. A cura em si, que é o núcleo. O ponto central é que a moça não sai do não para o sim porque o rapaz a persuade, nem por qualquer forma de interação. O que era necessário era uma mudança na natureza dela. Ele não ameaçou, não a pressionou, nem fez chantagem ou súplicas. Ele a transformou contra a vontade dela, naquele instante, não é? Que era o ódio que fluía da sua loucura. E a gente pode fazer um esclarecimento adicional na analogia bíblica entre salvação e o relacionamento esposo-esposa. O momento em que a pessoa aceita Jesus, não é? O momento da conversão, é melhor dizer assim, não corresponde ao casamento em si, e sim ao noivado. As bodas do Cordeiro acontecem no fim da história. Apocalipse 19, 6, né? A partir do verso 6. E Deus nos livre de pensar que nosso amado espiritual vai antecipar a noite de núpcias, antes do casamento. Nesse aspecto, como em muitos outros, o amor dele não é como o nosso. Seu desejo por sua amada é mais intenso do que o de qualquer noivo humano, mas ele é também o cavalheiro perfeito. As pessoas acham que o modelo Deus como persuasor é análogo ao cortejo romântico e que as doutrinas da graça é análogo a forçar ou ao estupro, porque ignoram esse ponto. Na verdade, justamente porque a obra do Espírito é uma transformação milagrosa, não há nada em nosso amor humano que se compare diretamente à regeneração que o Espírito Santo opera. Não há nada análogo que possa ser realmente uma metáfora que expresse aquilo como é. Foi por isso que nós precisamos inserir um outro elemento, a doença mental e a cura. Era só para contar a história. E o processo de cortejo, não é, que antecede a um pedido de casamento humano não corresponde a nada em nossa relação com Deus. Em relacionamentos humanos, namora-se primeiro, para depois propor casamento, porque o objetivo do namoro é descobrir se deve ou não casar. Mas Deus não está tentando descobrir se nós e ele combinamos. Por outro lado, o processo de aproximação romântica que ocorre em conjunto com o pedido ou depois dele se assemelha muito à nossa relação com Deus. Em certo sentido, o cortejo de Deus começa com o pedido. E como qualquer pessoa casada pode atestar, o que chamamos de cortejo depois que já estamos comprometidos é diferente do que o que acontece antes. Não é? Então, alguns podem objetar, toda essa conversa sobre como o Espírito Santo remove o pecado dos escolhidos pode até ser inspiradora, mas e os perdidos? O que você pode dizer que Deus faz em relação a eles? Nesses casos, Deus simplesmente aceita a ruptura do relacionamento. Ele permite que as pessoas que escolhem livremente permanecer fora da comunhão com Ele, amando as trevas, fiquem assim para sempre.
nas trevas, junto a todas as consequências que isso traz. Muitas vezes isso nos parece cruel, porque em nossos relacionamentos humanos sempre há alguma esperança de reconciliação. Mas o Evangelho parece apresentar um Deus que não deseja ser reconciliado com algumas de suas criaturas. Não é? Mas na verdade Deus diz que está aberto à reconciliação com qualquer pessoa que o deseje. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrerias, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Os reformadores sempre reconheceram e celebraram essa verdade. Ninguém é excluído de invocar a Deus. Escreve Calvino, por exemplo. As portas da salvação estão abertas para todos. Nada nos impede de entrar a não ser nossa própria descrença, nosso próprio amor ao pecado, as trevas que nós amamos. O ponto fundamental é que, embora Deus esteja aberto à reconciliação, ninguém quer se reconciliar com Ele. Não há quem o busque. Não há quem o deseje. Não há quem entenda. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis no que diz respeito a Deus. Como Paulo deixa claro ao reunir várias passagens do Antigo Testamento, em Romanos 3, 10 a 18, somos pecadores que livre e voluntariamente escolhemos rejeitar a reconciliação. Deus não nos diz que está aberto à reconciliação porque Ele espera que ela aconteça. Ele sabe que não vai acontecer. Ele diz isso para deixar evidente que o rompimento do relacionamento vem inteiramente de nós mesmos. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, e não dele. Se alguém está fora de comunhão com Deus, é porque escolheu estar. É porque ama o pecado. E, óbvio, odeia o que é oposto ao pecado, o santo. Nosso rompimento de relacionamento com Deus não é como os rompimentos nos relacionamentos humanos. A gente pode usar esses relacionamentos como metáforas. Com outras pessoas sempre há alguma esperança de reconciliação, mas nosso ódio por Deus não deixa margem a nenhuma esperança. Amamos as trevas e Ele é a luz. Nossa mente é inimizade contra Ele. Nós o odiamos por natureza e não por algum fato. Nenhuma forma de persuasão mudará a nossa natureza, portanto, não mudará o nosso amor ao pecado, às trevas e o nosso ódio ao verdadeiro Deus. Podemos até amar um Deus que inventarmos, mas isso só mostra que nós odiamos tanto o original que temos que inventar um para nós. Então, por mais que se criem condições favoráveis, por melhores e mais cativantes que sejam os argumentos, enquanto tivermos uma escolha que é cativa ao pecado, escolheremos contra Deus. Escolheremos o que amamos. E o que amamos é o pecado. Somos amantes do pecado. É simplesmente o que somos por natureza. Deus declara estar aberto à reconciliação para que fique claro, como eu disse, não é porque Ele espera com isso que a pessoa, o homem natural, vai se reconciliar. Deus declara estar aberto à reconciliação para que fique claro que o afastamento vem de nós, não dele. Mas Ele não é ingênuo. Não vai fingir que talvez possamos nos voltar a Ele quando sabe muito bem que jamais vamos. Não há quem busque a Deus. Não há quem o deseje. Amamos as trevas. Nós sempre escolheremos não fazê-lo. Com aqueles que Ele não decidiu salvar, Deus faz exatamente o que uma boa pessoa faria ao ser rejeitada por quem ama. Aceita a ruptura. Declara-se aberto à reconciliação com todos os que a buscarem. Mas no caso desses que Ele não escolheu, Ele sabe, em sua pecaminosidade, jamais o buscarão, como um demônio nunca vai buscá-lo, por amar a santidade, porque o demônio ama a escuridão. Eles sempre escolherão livremente rejeitá-lo.
A afirmação de que jamais consentiremos com Deus a menos que nossa natureza seja transcendida e substituída, de que nossa resistência natural a Deus é inabalável, é uma das doutrinas mais impopulares para o mundo, para o homem como ele é. Ele vai sempre amar aquilo que flui das ideias do humanismo secular. Contudo, essa visão é inseparável da ideia de que a obra do Espírito Santo é um ato essencialmente miraculoso. Se a vontade humana, no estado natural, antes da ação de Deus, é capaz de se voltar para Deus, então é claro que a tarefa do Espírito Santo seria só persuadir, uma paquera, a vontade natural para ela fazer isso. A conversão não seria um milagre, mas um ato natural. Por outro lado, se o Espírito Santo transcende milagrosamente nosso pensamento, sentimento e vontade, isso só pode ser porque nossa natureza precisava ser transcendida antes de podermos ser convertidos. Para evitar a naturalização da obra do Espírito Santo, as tradições que defendem o modelo de Deus como persuasor, o sedutor, enfatizam outros aspectos da atuação do Espírito que consideram sobrenaturais. Por exemplo, alguns admitem, junto com os reformadores, os reformados, que o homem caído é por natureza inimigo de Deus, mas que o Espírito Santo faz um milagre reduzindo essa inimizade apenas o suficiente, reduzindo apenas os efeitos da queda o suficiente para nos devolver a possibilidade de escolher o arrependimento voluntário. O Espírito não muda a vontade, mas remove alguma má influência ou poder que estava prejudicando a vontade. No entanto, ainda que isso permita dizer que certos aspectos da obra do Espírito são sobrenaturais, no cerne, a tarefa principal dele segue sendo persuadir, seduzir a vontade natural a voltar-se para Deus. E a persuasão de uma vontade natural é uma atividade natural. Se o aspecto mais fundamental e central da obra do Espírito fosse sobrenatural, não poderia ser persuasão, teria de ser transformação. Exatamente como a Bíblia afirma: eu lhes darei um novo coração para que me amem. Ou você tem um Espírito Santo que faz de você uma nova criação por meio de milagres no coração, ou você tem uma natureza humana que não é inteiramente contrária a Deus. Não se pode ter as duas coisas. E a Escritura insiste repetidamente que nossa natureza é sim contrária a Deus, e que a obra do Espírito é uma transformação milagrosa e radical, é uma regeneração, é uma nova criação. Não dá para ter os dois lados. A vontade humana em seu estado natural, antes da ação sobrenatural eficaz de Deus, ou é capaz de voltar-se para ele, ou não é, por si só. Se ela for, o cristianismo histórico está errado. Afinal, foi exatamente contra isso que a igreja primitiva lutou ao condenar o pelagianismo, que ensinava que o ser humano podia, por esforço próprio, não pecar. Se não for capaz, então é preciso uma transformação radical e sobrenatural. Ou tudo são meras novas formas de pelagianismo. Você pode imaginar o Espírito Santo operando quantos milagres quiser em outras partes do ser humano e quantas ações de persuasão quiser na vontade, mas se a vontade natural não for transformada, o pecador não se arrependerá. Eu lhes darei um novo coração para que me amem, para que me obedeçam. E se você imagina que o Espírito faz uma obra sobrenatural para remover a rebeldia natural do pecador, na prática está imaginando que o Espírito está removendo totalmente a velha vontade, porque o coração do pecador todo é escuridão. Não tem como tirar uma parte que é escura. Você então está imaginando que o Espírito Santo está removendo totalmente a velha vontade ou natureza e implantando uma nova. Porque rejeitar Deus não é algo além da vontade pecadora agindo. É a própria vontade. Não é uma outra coisa que infectou a vontade. É a vontade pecadora em ação. Então, a visão bíblica da obra do Espírito Santo é transformadora e milagrosa e faz uma enorme diferença em nossa vida, do início ao fim, da nossa vida devocional, por exemplo. Todos os cristãos se ajoelham e dizem a Deus: tu me fizeste nova criação. Mas se nosso pensamento não se alinha plenamente à visão bíblica do Espírito,
O que acontece conosco, pecadores, independe de nossa teologia oficial. Dizemos isso com uma ressalva implícita. Muitas vezes, o que realmente queremos dizer é: tu me ajudaste a me refazer, mas eu me refiz. Tu me ajudaste a ressuscitar, mas eu é que ressuscitei a mim mesmo. Mas esse é nosso pior momento. O verdadeiro teste é o que queremos dizer em nosso melhor momento. E até mesmo em nossos melhores momentos, geralmente queremos dizer: tu me fizeste naquilo que precisava ser feito. Tu foi o oleiro e eu o barro. Se for isso mesmo, não deveríamos dizer que somos novas criações, fomos renovados, mas não recriados. Todavia, se falamos: tu me fizeste nova criação, nova criatura, de verdade, sem reservas, sem jogo de palavras, estamos expressando exatamente o que o Evangelho diz que o Espírito Santo faz. Obviamente, essa diferença atinge a raiz do nosso problema principal como pecadores: a autoconfiança. A perspectiva do Espírito como persuasor ou renovador não acaba totalmente com a nossa autoconfiança, pois toda obra que atribui ao Espírito é entendida como limitada pela nossa permissão. Se o Espírito Santo faz apenas o que eu permito, não posso escapar da conclusão de que eu mesmo mereço parte do crédito, pois fui bom o suficiente, diferente de outros, para conceder essa permissão quando outros não concederam. Se quando deixamos de ver o Espírito Santo como um renovador e regenerador e passamos a enxergá-lo se deixamos só no momento em que a gente deixa de ver o Espírito Santo como alguém que simplesmente dá uma renovada, uma garibada, né? Dá uma renovada na nossa cara, dá uma maquiada ou faz uma reformazinha, né? E só quando nós passamos a enxergá-lo como o recriador, que nos faz uma nova criatura, é que podemos realmente atribuir toda a eficácia da salvação exclusivamente a Deus, como aquele que opera o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. E a visão bíblica também nos oferece o único consolo sólido quando sofremos por causa da condição espiritual de nossos entes queridos. Somente a verdade do Evangelho apresenta um Espírito Santo capaz de salvar literalmente qualquer pessoa, de modo que só quem abraça as doutrinas da graça pode orar pela conversão de um ente querido, com a convicção de que Deus tem poder real para atender essa oração. Ou Deus poderia dizer o quê? Eu fiz tudo que eu podia para persuadir e seduzir, mas essa pessoa está além de mim. Então a nossa oração não faz sentido. Mas importante ainda, só quando você crê no que Deus revelou a respeito de nós e do Evangelho, tenha certeza de que o resultado final da vida espiritual de alguém querido será aquele que mais glorifica a Deus de qualquer forma. De fato, você saberá não apenas que o fim será o que glorifica a Deus ao máximo, mas até mesmo que a jornada, muitas vezes desanimadora, rumo a esse fim, está seguindo o plano de Deus, que determinará, em última análise, aquilo que mais glorifica o seu nome. Aqui cabe falar de algo de maneira bem direta, né? Já vi defensores do oposto do que a Bíblia está dizendo questionarem sobre o destino eterno, né, daqueles que não professam a fé. Então você acha que Deus condenou seu filho ao inferno antes mesmo de ele nascer? As pessoas perguntam. Como eles se enganam, não é? Já encarei dúvidas muito sérias quanto ao destino eterno dessa forma, não é? Por isso, o Evangelho é o único verdadeiro consolo. Não entenda mal, não creio porque ele me consolou, não é? Simplesmente. Não importa o que Deus decida fazer, não é? Mas você encontra consolo ao crer no que o Evangelho faz. Então, as pessoas perguntam como a respeito das crianças, ou pode ser um filho nosso, como eu e Cláudia perdemos um filho antes de nascer.
Então, a Bíblia diz que Deus, a salvação de Deus, a gente viu como Deus usa meios, mas ele não depende dos meios. Tá? E você vai ver que Deus salvando os bebês em 2 Samuel 12, 22, Salmo 22, 9, Mateus 21, 16, Lucas 1, 41. Não é? Obviamente, o meu bebê de Cláudio que a gente perdeu antes dele nascer não teve como tomar uma decisão, não é? Por Cristo. Mas por crermos que o Espírito Santo nos salva por um ato milagroso, independente de qualquer cooperação prévia, você pode descansar de que um bebê está salvo, sabendo com certeza que o assunto se decide exatamente como Deus é mais glorificado e que ele é perfeitamente bom. Então, quando Jesus repreendeu com indignação aqueles que impediam as criancinhas, o termo grego indica bebês e crianças pequenas, de serem trazidas a ele para receberem sua bênção, elas não foram a Jesus por conta própria, elas foram levadas até ele. Não é? Mas é claro que o que os defensores de outras tradições têm em mente ao nos questionar sobre filhos e bebês é o destino dos filhos adultos que rejeitam ativamente a Deus. Como se eu tivesse... a gente sabe, eu não estou... aqui, o propósito da nossa conversa não é falar sobre a salvação de bebês. Não é? É só dar um exemplo para como realmente, da outra forma, não há nenhuma esperança, porque aí as pessoas vão ter que dizer que um bebê pode ser salvo por ser puro e nunca ter pecado, mas a gente já nasceu pecador. A gente já nasce com pecador e com a culpa do pecado. Por isso que bebês morrem. Se eles são salvos, têm que ser salvos por Deus salvá-los. Como essa obra de Deus transcende, ele pode usar meios ou ele pode não usar meios. Ele só usa meios porque quer que a gente saiba o que ele fez. Mas ele não depende dos meios. Como Deus não dependia de meios para criar um mundo do nada. Jesus transformou água em vinho, mas ele não dependia da água para isso. Tá? E etc. Então, mas muitas pessoas às vezes perguntam isso, querendo dizer, e se teu filho adulto se perder? Tá? Você então vai ficar assim que Deus não escolheu o seu filho, como se a gente abrace a verdade dependendo do que acontece com a nossa família ou não. Tá? Então, graças a Deus, eu não tenho essa experiência. Não é? Se um filho diz, eu não amo a Deus, eu odeio Deus, e não manifestar sinais agora, não é? Ou até o fim, de que foi regenerado. Não é? Então, dá para imaginar o que os pais passam, não é? Orações, ansiedade, medo, tudo junto. Então, pode haver momentos em que você se sinta como se estivesse com engolido um boi inteiro, né? E está sem paz por causa disso, não é? Mas pense o que você diria no funeral de um filho se ele morresse odiando a Deus? Não é? As pessoas presentes, a família, a esposa, colegas, amigos e enfim, várias pessoas, cristãos. Como você expressaria aquilo no que você crê? Não é? E nós não mudamos aquilo que Deus diz dependendo do que acontece com a nossa família. Porque a verdade de Deus não tem nada a ver com a nossa família. A verdade de Deus não tem nada nem com a minha existência. Antes de eu nascer, em 1969, a verdade era a verdade. Meu nascimento e minha história não mudam em nada a verdade de Deus. E a Bíblia é para nós a revelação da mente de Deus. E como nós não temos mais uma mente e um coração inimigos de Deus, nós abraçamos aquilo que mais glorifica a Deus. Não importa
não é? Quais são os eventos que aconteçam em nossas vidas, não é? E cada um de nós não falamos que Deus não tem, ninguém merece ser salvo, e quando alguém que nós amamos não é salvo, mudamos a verdade de Deus, porque isso seria não acreditar na verdade de forma alguma, não é? Então, Deus nos salva soberanamente. Foi para isso que Jesus veio. Ele morreu na cruz e ressuscitou para que pessoas pecadoras que odeiam a Deus, como eu era, não é? Como você era, fossem salvos, não é? Salvos exatamente do ódio que temos naturalmente a Deus, e salvos da miséria eterna que acarreta odiarmos a luz e amarmos as trevas até o fim. E Deus, é óbvio, pode nos salvar por mais que o odiemos, porque todos nós o odiávamos naturalmente, não é? Como pecadores. E porque o Espírito Santo tem poder para transformar milagrosamente o nosso coração, Deus transcendeu isso e nos salvou, não é? Deus sempre agirá conforme a sua maior glória. E quase sempre as dificuldades que as pessoas têm a respeito disso é porque elas têm uma visão menor de Deus e maior dos seus entes queridos, não é? Quando Deus nos salva, Ele muda nosso coração para que o amemos. O ódio por Deus é tirado, não é? Mas ele é também superado pelo amor de Deus que Ele mesmo coloca em nós. Então, nenhum de nós tem desculpa para continuar pecando. Somos salvos pela fé em Jesus e somente pela fé em Jesus. E se alguém não está confiando apenas em Jesus para ter um relacionamento correto com Deus, essa é a coisa da qual nós precisamos ser salvos. E a fé que salva é esse grande mistério que Deus opera no coração. No coração de quem quer que seja que Ele deseje mostrar sua graça e misericórdia para sempre. E Deus pode fazer o que Ele quiser com o principal dos pecadores. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como o vento que sopra onde quer e não o vemos diretamente. E Deus pode agir das maneiras mais misteriosas contra todas as probabilidades, como com Saulo de Tarso, que odiava Cristo de maneira muito visível, né? E Deus salva. E Ele quer que nós lembremos que nós mesmos fomos salvos sem nenhum mérito próprio, pela graça de Deus, apesar do nosso ódio para Ele. Então, graças a Deus, é bom quando vemos que o ódio a Deus foi superado no coração pela sua graça soberana e a operação do Espírito no coração de quem nós amamos. E quando vemos quem nós amamos amar o Senhor e saber que Ele é amado pelo Senhor. Mas nós encontramos paz no próprio Deus e não no destino das pessoas ou em qualquer outro evento. A paz de Deus é operada em nossos próprios corações. E nós somos cativos à verdade, independentemente de Deus salvar ou não quem nós desejaríamos ou desejamos que Deus salve. Não é? Então, se Deus salva homens que o odiavam, então Deus pode salvar qualquer um, porque todos o odeiam naturalmente. A obra do Espírito Santo transcende exatamente essa mácula final no coração do homem. Então nós entregamos nossos entes queridos a Deus, mas nós amamos, como vimos no início, ou ontem, né? Nas prioridades espirituais, nós amamos imensamente mais Deus do que qualquer outro relacionamento. E o que nós acreditamos na palavra de Deus não tem nenhuma relação com nada neste mundo. Portanto, se a pessoa que nós mais amamos se perder, nós não mudamos a verdade. Porque a verdade, se pudesse ser mudada por isso, então ela nunca tinha sido verdade.
Porque a pessoa que nós amamos passou a existir há pouco tempo, como nós mesmos. E a verdade é eterna. Não depende da vida de ninguém que venha a existir, que existiu, existe ou venha a existir. E é exatamente porque Deus nos deu um novo coração que essas coisas não são peso. E quanto mais nós estivermos próximos a Deus, mais nossos corações encontrarão consolo e descanso. E quando formos perfeitos, ainda que tivéssemos que julgar o mundo, não olharíamos alguém que viveu e existiu para o desprezo de Deus como alguém menos do que culpado, não importando que tipo de relação nós tivemos com as pessoas. E estaremos juntos com todos aqueles outros que vão cantar: ó Rei das Nações, que não temerá, que não glorificar teu nome, porque teus atos de justiça se fizeram manifestos. A graça de Deus realmente nos transforma, nos dá um novo coração e nos faz ser cativos. A palavra de Deus, não por causa de um livro, mas porque nossos corações são cativos a Deus. E todas as outras coisas são vistas agora à luz desse amor e do valor infinito de Deus em nossos corações. Esse é um assunto que precisa ser ainda expandido, e faremos isso no outro dia. Que Deus possa nos abençoar e nos guiar por sua graça, operando em nós todo o tempo o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. E que a gente possa realmente dizer, junto com o apóstolo Paulo: o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles se entregou, morreu e ressuscitou. Amém, querido. Amém, queridos. Amém. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou. Cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu. Meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar.
Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada